Eu tenho acompanhado essas notícias a respeito do submarino desaparecido. Ele foi levar turistas para ver o Titanic, que está a 4.000 metros de profundidade. As notícias ressaltam que o submarino ele é bem seguro, já fez várias vezes esse tipo de passeio. Ele era feito de fibra de carbono, titânio, tinha capacidade para 5 pessoas, pode chegar a 4.000 metros de profundidade, quer dizer, a profundidade do Titanic, e um oxigênio que dura até 96 horas. Quer dizer, tudo perfeito. É, um, é uma máquina realmente que tem condição de fazer um mergulho desse tipo. Só que quando você vai planejar um mergulho, você não pode considerar só esses fatores. Você tem que considerar todos os fatores, todas as circunstâncias que você vai enfrentar no local. Cara. Parece que ele não tinha GPS, não tinha um cabo guia ligando ele para a superfície, ele tinha pouca autonomia e o local, cara, onde está o Titanic, é perigosíssimo. Cara. Ele tem correntes fortíssimas e que podem arrastar realmente para longe. Né? E parece que leva 2 horas para descer dentro dele, leva cerca de 2 horas e meia para chegar lá. A 4.000 metros de profundidade são 4 quilômetros, né, de percurso. Pode acontecer muita coisa. O que me chamou a atenção nessa notícia aqui, cara, de uma pessoa que disse que fez esse mergulho já, cara, e foi ver o Titanic, cara. Ele disse que quando ele fez, cara, ele relatou o seguinte, que o navio ele só chegou a cerca de 500 metros no naufrágio, ele antes disso passou 90 minutos fazendo uma varredura aleatória do fundo do oceano em busca do destroço do navio. Acho que só quando faltava 20 minutos para encerrar o mergulho, ele finalmente viu o Titanic. Quer dizer, então, isso aí quer dizer que não houve um planejamento muito eficiente para se chegar no navio. Isso me lembra muito um mergulho que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, nesse navio aqui, que está a 60 metros de profundidade, o CT Paraíba, Porta-Torpedeira Paraíba. Ele é da Marinha Brasileira, foi comprado da Marinha Americana. Lá nos Estados Unidos ele era chamado de USS Davidson. Ele está naufragado, ele naufragou aqui perto de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Está a 60 metros de profundidade. Eu me lembro que o local onde ele está naufragado tem correntes fortíssimas. É muito forte a corrente ali. Então, o que você precisa? Você não precisa ter só o equipamento de mergulho técnico, o cilindro duplo e cilindros de deco para chegar nele. O que você precisa passar um cabo. Em geral, você joga a garateia da âncora e tenta agarrar no naufrágio. E você vai usar aquele cabo para descer no naufrágio, porque até você chegar a 60 metros de profundidade, cara, muita coisa pode acontecer. Cara. Você pode ser arrastado por uma correnteza, quer dizer, não só pode, como certamente você vai. Cara. Inclusive, eu me lembro que a primeira vez que eu fui mergulhar lá, cara, eu desci a 60 metros de profundidade e dei de cara na areia. Cara. Por quê? Cara? Porque a âncora não agarrou muito firme no naufrágio e arrastou. E eu fui descendo pela âncora. Chegou lá, cara, devia estar mais de 1 quilômetro do naufrágio. Bati num fundo de areia lá, cara. Muito provavelmente, cara, foi isso que aconteceu com esse submarino. Cara. O pessoal ele desceu 2 horas descendo, simplesmente não encontrou o Titanic, resolveu subir, mas subiu já a quilômetros de distância do local. Cara. Quer dizer, muito provavelmente eles foram arrastados, eles não devem estar no fundo, cara. Eles devem estar à deriva por aí, cara, na superfície mesmo, e é uma coisa que acontece muito com mergulhadores técnicos também. Cara. Eu aqui, no caso desse mergulho do CT Paraíba, eu só não corri risco porque eu fiz a subida na garateia, quer dizer, no cabo que foi lançado no nosso barco até ele. O cabo foi arrastado, mas eu fiquei com o cabo. Quer dizer, na hora da subida, pelo menos o nosso barco estava lá esperando. Né? Eu não vi o CT Paraíba, mas vi o nosso barco lá em cima. Depois eu fiz outros mergulhos lá e eu finalmente consegui ver o navio. Né? Tá, eu fiz uns 4 ou 5 mergulhos nele. E tanto na descida quanto na subida, cara, você precisa de uma orientação do cabo, cara, porque se você não estiver fazendo essa subida no cabo, cara, a correnteza te leva para quilômetros de distância. Cara. Você faz realmente, a corrente chega a ser tão forte, mas tão forte, cara, que aquele seu regulador reserva, ele entra em free flow. Cara. Você tem que fechar o posto esquerdo. A correnteza bate com tanta força ali que faz um acionamento involuntário da válvula.
você tem até que fechar ela parcialmente para o teu gás não ir embora todo. Agora, com relação a submarinos, cara, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, cara, num submarino que eles exploram lá em Cozumel, na ilha de Cozumel, cara, o Atlante. Foi uma experiência muito boa. A gente viu esse navio aqui, que é o Felipe Chicoteca, está em águas mergulháveis, né? Acho que está a coisa de 25 metros de profundidade, quer dizer, relativamente raso. E do submarino, cara, você tem a mesma experiência do mergulho. Você vê aqui, como está nessa profundidade, as cores já foram embora. Inclusive, eu fiz uma experiência interessante quando eu fui mergulhar nesse naufrágio. Eu levei o meu computador de mergulho e dentro do submarino, cara, você não tem nenhuma variação de pressão. Cara. Você sente as cores, né, desbotando, em razão do espectro das cores que desce, que vai sumindo, né, vai prevalecendo o azul e tudo. Você tem toda a noção de que está realmente fazendo um mergulho, mas dentro do submarino, em razão da espessura das paredes, né, ele não tem a variação de pressão, não houve variação de pressão nenhuma. Quer dizer, necessidade de descompressão no ar. Mas, enfim, o que eu acho que ocorreu com esse pessoal aí, cara, eles não devem estar no fundo. Eles devem ter ido para a superfície e estão à deriva. E como eles não têm GPS, nenhuma outra forma de localização, cara, só rezando mesmo para eles serem localizados.